Fiz até a minha colinha aqui, né? O termo woke, ele vem de stay woke, né? Esteja acordado, e ele vem dentro de um contexto de cultura de segregação, de cultura de racismo, né? Principalmente nos Estados Unidos, em 1942, quando o cantor de blues Lady Belly, né? Ele disse essa palavra dentro de um contexto, né? Artístico, e aí essa frase, né? Esteja acordado, stay woke, começou a fazer parte do vocabulário de muitas pessoas, né, principalmente negros nos Estados Unidos, que estavam lutando contra a segregação, mesmo após a abolição da escravidão. A gente sabe que o racismo não acaba, né? E assim, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, a época que esse termo surge e começa a ser usado aos poucos é o período da luta pelos direitos sociais nos Estados Unidos. 1950, 60, 70. Vale lembrar que, vamos lá, né? Luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que costumam se vender como a pátria da liberdade, terra dos bravos e tudo mais, né? Até os anos 60, nos Estados Unidos, haviam leis de segregação racial. A pessoa poderia simplesmente ser proibida de entrar num estabelecimento, frequentar a mesma escola, a mesma igreja, banheiro, bebedouro, biblioteca, apenas por ser negro, ou como nos Estados Unidos usavam o termo de cor. Sim. Né? Então, sempre, em filmes aparece, em série aparece, procurar um pouco, em notícias da época, no color people, né? Proibido pessoas de cor. E aí a luta é grande porque, se você olha a Constituição americana, lá tá o direito à liberdade, à igualdade, à propriedade, a busca pela felicidade, coisas bonitas e iluministas. American Way of Life. Mas, se você for ver a interpretação da lei, nos Estados Unidos, se não tiver explicado o que não existe. É uma coisa muito cinzenta. E até por isso que a Constituição deles, que tem 10 artigos, tem um monte de emendas. Né? A nossa tem artigo pra caramba, a deles não tem artigos. E aí qualquer coisa precisa ser explicado e ser adicionado, porque simplesmente, se não está escrito, não existe. Né? Você fala assim, nasceu como um país da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Liberdade para quem? Para os homens brancos proprietários. Porque os Estados Unidos, em 1776, se tornam um país independente, mas a escravidão segue, né, firme e forte, as mulheres seguem sendo invisibilizadas, os indígenas massacrados, os trabalhadores pobres abandonados. Então é uma terra de liberdade, de igualdade. Pretensa liberdade, né? A liberdade existe, mas as pessoas são livres, mas não são iguais. E essa luta ela vai ser uma luta contínua. Então só nos anos de 1960 que você vai ter a sociedade americana mudando uma parte da forma como pensa, indo para as ruas lutar, para que as pessoas possam sentar nos mesmos lugares, frequentar os mesmos espaços. Pegar os mesmos ônibus. E aonde isso estava concentrado? Na região sul dos Estados Unidos, principalmente, nos estados que tinham escravidão. Lá em 1864, quando acontece a Guerra Civil Americana, é uma guerra que muitas pessoas dizem que foi pela libertação dos escravizados. Se a gente estudar um pouquinho a história do Lincoln, a gente sabe que o Lincoln necessariamente não queria libertar os escravizados, isso vai ser inserido na pauta dele, naquele momento histórico em que ele é eleito, e aí vem a libertação dos escravizados. Só que todas as promessas feitas não foram cumpridas. Ou seja, tem tudo a ver também com uma pressão industrial, né? A ideia de industrializar os Estados Unidos, industrializar o Sul, né? E a gente tem que pensar que no sistema capitalista a liberdade é submetida pela possibilidade, né? Então, pretensamente todos são livres, mas nem todos têm a possibilidade de exercer a liberdade, né? E assim, né? Os escravizados, os negros foram libertados porque havia uma vontade de botar eles para trabalhar assalariado para comprar produtos industrializados. Ou seja, se tornar uma massa consumista. Consumista, porque o escravizado não recebia salário, não consumia, o norte-americano industrializado, o sul absolutamente ruralizado, né? Precisamos ter um mercado consumidor. Com certeza existiam aqueles que acreditavam na liberdade em essência. Mas ainda assim isso não foi garantido, porque aqueles que fugiram das fazendas para lutar nas tropas do norte não receberam suas terras, não receberam, né, como Lincoln falou, um lote de terra e uma mula. E aos poucos, logo após a libertação dos escravizados nos Estados Unidos, os estados do Sul se organizaram porque nas primeiras eleições livres, eles elegeram muitos candidatos, eles elegeram muitos políticos. E aí aos poucos os brancos foram se organizando para tirar o direito deles participarem politicamente, para afastá-los, né, daquela crescente ebulição que havia entre os negros libertos e para ostracizar. E aí que surge, por exemplo, a KKK, a Ku Klux Klan, né, que é um grupo super
supremacista terrorista americano que existe até hoje e que, inclusive, né, declarou apoio ao atual presidente dos Estados Unidos, o que torna isso Não só dos Estados Unidos, né? Já fez comentários sobre o Brasil também. A KKK teve pelo menos 2 ressurgimentos, né? E vamos lembrar que aqui no Brasil, a gente fala nos Estados Unidos, porque não é só Estados Unidos. No Brasil, a gente teve aí a escravidão até 1888, um processo longo, penoso, que se dependesse dos fazendeiros, teria acabado assim que o último escravizado tivesse morrido. Uma luta árdua, terrível. E quando ela acontece, a libertação acontece, você tem, antes da libertação, a lei de terras que impediu, né, as pessoas negras de terem terra, dando lotes de terra para os imigrantes europeus que vinham ocupar os espaços na região sul do Brasil, e depois, né, basicamente criminalizou tudo que era cultura e arte negra. Vamos lembrar da capoeira, né, que foi só no governo Getúlio Vargas que ela foi descriminalizada. Se eu não me engano, 1934, né, com a nova Constituição de 34. E porque o Vargas gostava de capoeira, né? Sim. Tem que lembrar disso. O Vargas gostava de capoeira, então ele descriminalizou. Só que a gente olhar para a realidade, né, não houve, além da liberdade, a possibilidade de você exercer direitos. Não foi garantido nenhuma igualdade, nada. Simplesmente as pessoas foram libertadas, foram postas às ruas e cada um que se vire. Agora, nesse contexto que você está falando, Tiro, então eu acho que é importante a gente pensar que faz todo sentido na década de 40, 50, 60 se falar em woke, né, esteja acordado, mas de forma positiva, né, porque é um povo segregado falando para os seus iguais esteja acordado. Né, esteja acordado porque essa pretensa liberdade que estão nos dando, ela não é uma liberdade de fato, é sempre uma liberdade condicionada pela vontade daquele que é o dominante. Sim, né? E aí assim, anos 50, 60, luta pelos direitos civis, de verdade o termo woke, que se tornou woke, né, vai ganhar muita força nos Estados Unidos em 2014, quando a gente tem aquele movimento que cresceu muito nos Estados Unidos, que é o Black Lives Matter, né, depois dos homicídios cometidos pela polícia norte-americana, né, contra o Floyd, né, daquela forma bárbara, que já era uma coisa que acontecia, mas essa ganhou um destaque na mídia. O Floyd, se eu não me engano, foi em 2020, né, o Black Lives Matter já existia antes, e aí eles vão usar esse conceito de woke, né, esteja acordado, só que tudo vai tomar muito mais repercussão com a morte do George Floyd, né? Isso foi algo extremamente terrível, né? Absurdo. Era algo que era cotidiano, né? Quando a gente fala dessa questão do racismo, né? A violência que é colocada sobre a comunidade afro-brasileira, afro-americana, afro-latina, ela é algo desmedido. E quando você começa a lutar, quando nos Estados Unidos o movimento Black Lives Matter começa a ganhar destaque na mídia, inclusive com aquele show que a Beyoncé fez no Super Bowl, né, que tem até umas sketches de comédia, que é aquela sketch que o pessoal coloca assim, nossa, os Estados Unidos descobriram que a Beyoncé é uma mulher negra, né, porque simplesmente ela não falava sobre isso, de repente ela fez um mega show trazendo essa questão forte da cultura negra, do empoderamento, né, que já é uma coisa real nos Estados Unidos, e aí tem alguns vídeos, né, no YouTube que você encontra o pessoal fazendo brincadeira, acho que foi até no Saturday Night Live, né, da sociedade americana descobrindo que a Beyoncé era uma mulher negra. Assim, como assim ela era? Sempre foi, né, mas é aquele negócio, a gente olhar para muitos negros que chegam ao poder nos Estados Unidos, por exemplo, o comportamento deles é um comportamento condicionado, né, a atender talvez as expectativas dos brancos para chegar ao poder. A forma como o Barack Obama chegou foi festejado, celebrado e manteve políticas violentas em relação à comunidade internacional, em relação a vários grupos, que era uma continuidade dos demais presidentes. Ou seja, porque existe uma estrutura que alimenta isso, né? E eu acho que é interessante pensar também.